Bom dia para a igreja. Bom, irmãos, viemos aqui então trazer algo da parte de Deus, esperamos da parte de Deus, né? Então eu gostaria de ler com os irmãos em Atos 27, 9 a 20, primeiro, depois nós fazemos outra leitura. Eu vou dar um tema, eu não preparei um tema específico, mas para você entender um pouco mais o que nós vamos falar, e o tema vai ser €1 a quilão, 27:9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a maioria e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já há alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças a César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. Amém? Senhor Deus, abençoa a tua palavra em nossas vidas, em nossas mentes, corações, Pai, que ela possa trazer fruto, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bom, então, essa palavra, esse texto que nós lemos, ele não surge exatamente neste contexto aqui específico. Por quê? Paulo, em algum momento, vinha pregando entre os gentios, em várias cidades, e decide ir a Jerusalém. Em Atos 10, 22, Paulo decide ir a Jerusalém. E em Jerusalém, quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é recebido com um tumulto, com uma rebelião, porque os judeus perseguiam os do caminho, e Paulo também estava ali representando aqueles que seguiam Cristo, os que eram do chamado caminho.
Então, houve tumulto e tentaram matar a Paulo. E acabou, então, que os soldados recolheram Paulo à prisão. E na prisão, o Senhor revela, Deus revela, que ele daria testemunho não só em Jerusalém, mas em Roma. Não só em Jerusalém, mas em Roma também. E Paulo comparece perante o governador, perante o rei, o governador Festo e o rei Agripa, depois lá em Atos 23, 11, você vai ver essa história, aventaram mandar Paulo a Jerusalém para ser julgado. Só que Paulo sabia que em Jerusalém ele, certamente não teria chance, porque ali o julgamento seria contrário a ele. Então ele apela para César. Como era um cidadão romano, ele apela para ser julgado em Roma, na Itália. Aí sim, eu dei essa introdução para nós entendermos como é que Paulo foi entrar nesse navio. Ele já vinha de Jerusalém, já tinha sido decidido pelo governador e pelo rei que ele seria julgado em Roma, na Itália. E aí Paulo embarca nesse navio. Esse navio vai costeando várias cidades ali no Mar Adriático. E, em um determinado momento, Paulo faz um alerta àquelas pessoas, principalmente à tripulação, dizendo que aquela navegação, aquela viagem seria muito trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das vidas. A Bíblia diz que o centurião responsável, por aqueles, inclusive, presos, e a maior autoridade no navio, aquele centurião, ele decidiu, ou ouvia mais o piloto do navio, e ouvia também o mestre do navio, ouvia mais do que ouvia a Paulo. E decidiram continuar a viagem. E o navio continuou a viagem. Em algum momento, a Bíblia diz que o vento soprava brandamente, suavemente. E aquelas pessoas, pensavam ter alcançado o que desejavam. E levantaram a âncora, preparavam para em algum momento descerem do navio, e foram costeando aquela ilha de Creta. E no versículo 14, a Bíblia diz: entretanto, olha só, entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O que achavam que estava tudo certo, achavam que era uma navegação tranquila. De uma hora para outra vem um vento conhecido naquela região, um tufão de vento chamado Euroaquilão. E a Bíblia diz que eles não podiam resistir à força daquele vento. E foram deixando levar o navio. Açoitado severamente, em algum momento a Bíblia diz que nem sol, nem estrelas via-se, tamanha a tempestade, E afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Um Euroaquilão. Não raramente, nós também passamos por situações semelhantes. Ventos brandos, tranquilos, e por vezes até pensamos ter alcançado o local que deveríamos ou que gostaríamos. Mas por vezes, em pouco tempo, surge um Euroaquilão. Quem se lembra aqui o que fez no Natal?
Ano Novo? Vocês se lembram? Você lembra o que fez no Natal, Ano Novo? Onde você estava? Lembra? Por que a pergunta? Naquele momento, né, claramente, não se cogitava a disseminação mundial do coronavírus, nem muito menos as suas consequências. Não se cogitava. As fronteiras estavam abertas, não havia sido declarada pandemia. Houve outros surtos, esse não é um primeiro surto viral, houve outros surtos, a gente podia citar vários, inclusive uma pandemia em 2009 do H1N1 e 280 mil pessoas morreram. Mas nada semelhante ao que vimos com o coronavírus. E nessa época, eu lembro, né, no Natal, no Ano Novo, por exemplo, que não cogitávamos que aconteceria o que aconteceu. Em pouco tempo, não é? Em pouco tempo, o que passamos a escutar foi: fique em casa, sem abraços, sem beijos, sem sorrisos, não é? Por causa da máscara. Em pouco tempo, passamos a escutar, sem reuniões na igreja. Só voltamos em agosto, né, pastor? Foi agosto, né? Não só aqui, né? Julho, né? Então, sem reuniões do início, né? Naquele período inicial, sem escolas fechadas, e outras coisas também, restaurantes, etc. €1 a quilão. Em pouco tempo, €1 a quilão. Eu me recordo, meu pai teve Covid, mas, graças a Deus, apesar de ter sido um quadro grave, não precisou internar, mas ainda está acompanhando, né, com algumas complicações, mas, graças a Deus, ele, né, não teve um quadro, né, letal, um quadro mais grave, né? E lá, nessa época, eu fui prestar assistência a eles, né, estar perto. E primeiro eu vi minha mãe, mas eu não pude abraçar minha mãe. Só um pouco de lado, né, para protegê-la. Não pude abraçar. Naquele momento eu vi mais, né, profundamente, que dias difíceis. Depois de 8 meses sem ver minha mãe, eu não pude abraçá-la. Que dias difíceis. Que período trabalhoso, semelhante a um período que aquelas pessoas passariam, né? Prejuízos, quantos prejuízos? Quem pode calcular os prejuízos? Nas relações, nas emoções, na educação, na economia, na saúde. Na saúde, por exemplo, há um termo sendo usado, que o termo usado mais recentemente é além da pandemia, seria uma sindemia. Porque a pandemia, além dela ter as consequências do próprio vírus, né, a gente também tem consequências em as outras doenças que acometem a população, porque uma agrava a outra, e se você, às vezes, cuida de uma, não consegue cuidar da outra, e, às vezes, também você não consegue tratar um paciente, claro, no mesmo ambiente, nem deve. Então, esse termo surge, esse sinergismo de algumas doenças crônicas com a própria virose. Prejuízos, quantos prejuízos? Então, como entender o propósito de Deus nas diversas situações? Paulo ali, o Senhor já havia revelado, Deus já havia revelado a Paulo, que ele seria testemunha em Roma. Já tinha passado por Jerusalém, ele entrou no navio e o Senhor já tinha revelado para ele que ele seria testemunha em Roma. Paulo sabia dos danos e prejuízos que eles passariam com aquela viagem seguindo. Mas ele sabia do propósito de Deus. Acontecesse o que for, Paulo tinha convicção
que ele estaria em Roma perante o tribunal de César, e lá ele testemunharia. Então, não menospreze os propósitos de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? No meio do caos, no meio da desesperança, alguém ali naquele navio, o apóstolo Paulo, entendia o propósito ou os propósitos de Deus. Alguém, entendia os propósitos de Deus. E pôde dizer, tende bom ânimo. E aí ele completa, né? Deus, o anjo diz que Deus deu graça a Paulo e também deu a ele, né, todos quanto navegavam com ele, nenhum deles se perderia. Então, irmãos, o reino de Deus é o governo de Deus. Viver no reino de Deus, dentre outras coisas, é entender e viver o propósito de Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como o pastor Sebastião citou outro dia, não há crise no reino de Deus. Não há crise no reino de Deus. Não há crise, não havia, não houve, e nunca haverá crise no reino de Deus. Porque no reino de Deus as coisas acontecem diante do seu, quer dizer, o propósito dele. Então não há crise, as coisas acontecem no propósito, na boa, perfeita e agradável vontade dele. Nós temos crise, nós temos individualmente, coletivamente, as instituições têm crise, o mercado financeiro tem crise, o ecossistema tem crise, a criação, a Bíblia diz que está em crise, porque ela aguarda a redenção. Mas no reino de Deus as coisas acontecem com um propósito. É assim no reino de Deus. Paulo, por exemplo, ia para Roma. O evangelho seria, né, pregado e ele seria testemunha. Hoje eu e você estamos aqui. Porque talvez Paulo chegou até Roma, Deus tinha um propósito para ele. E o evangelho foi pregado no Império Romano e as nações dali, né, o evangelho a partir dali foi sendo também mais divulgado, difundido. Então as coisas no reino de Deus são assim. Agora entendamos algumas coisas. Deus tem planos individuais, projetos individuais, Deus tem. Mas normalmente, na maioria das vezes, nós somos encaixados no plano de Deus, para que também sejamos úteis e abençoamos a coletividade. Não pense que os planos de Deus são só para nós chegarmos lá no alto e ficarmos olhando de cima. É interessante quando falamos de José, José chegou até o governador foi humilhado, mas chegou até governador do Egito, né? E assim nós, né, exaltamos a operação de Deus porque ele chegou. Mas quando os irmãos chegaram para José, os irmãos dele, depois que Jacó já havia morrido, chegaram com medo de José, porque, pelo que eles tinham feito, José voltou-se para ele e disse, olha, através do que aconteceu, Deus poupou a vida de muita gente. Para José era mais importante a vida do povo ter sido poupada do que ele ter chegado lá como... Porque ele entendeu o propósito de Deus, ele entendia. E lá na frente foi revelado o propósito. Naquele período de fome, a vida de muitos, inclusive o povo de Israel, foi preservada. Então, não menospreze o propósito de Deus. Muitas vezes não sabemos, mas, como o pastor Henrique comentou, falou aqui na pregação, uma pregação agora recente, o pensamento de Deus, ele dista do nosso pensamento, ele é distante,
assim como a terra até uma nuvem. Não há como descrevermos ou compararmos o pensamento humano com o pensamento de Deus. Não menospreze a esperar, aguardar o propósito de Deus. Bom, além do propósito, que é uma das características que acontecem quando vivemos no reino e somos chamados para o reino de Deus, o reino de Deus também é um reino de possibilidades. Como Deus agiu em meio ao caos. A Bíblia diz que em algum momento findou-se toda a esperança de salvamento. Findou-se toda a esperança de salvamento. Para aqueles homens, as possibilidades se esgotaram. Mas a Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Um navio, naquela época, há 2000 anos atrás, não tinha a estrutura que tem um navio hoje. Imagine, se nós compararmos, por exemplo, em 1500, né, aqueles navios, pelas fotos que nós vemos, né, que chegaram ao Brasil, imagina, então, há 2000 anos atrás. Imagina um navio à deriva, com uma tempestade, em que em algum momento não se via nem céu, nem as estrelas, nem o sol. Aqueles homens falaram: acabou a esperança. Acabou a esperança de salvamento. Mas para Deus não há impossíveis. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Lucas 1, 37, 38. Não haverá impossíveis para Deus. Aonde há o reino de Deus, e ali estava representado, Paulo, né, conhecia a palavra, era, né, um cristão. Aonde está o reino de Deus, ou aonde o reino se faz presente, há possibilidade. Aonde há o reino de Deus, há possibilidade. Ainda vivemos um momento crítico. Cada um, né, com seus enfrentamentos, vamos dizer assim. Cada um com seus enfrentamentos, mas ainda no mar revolto. Ainda no mar revolto. Na Europa mesmo, recentemente, vamos dizer assim, os governantes estão perdidos. Eu comentei ontem com a Vivi, estão querendo, na França, vão fechar, a partir de tantas horas da noite vão fechar, mas essa hora já não tem muita gente circulando, eles vão fechar de madrugada. Qual é o sentido disso? Estão perdidos. De madrugada eles vão fechar, quando reduz, né, não só em vários países da Europa, para também não prejudicar a economia. Então, vamos prejudicar a economia, vamos reduzir. Estão perdidos. Ainda enfrentamos o mar revolto. Lembre-se de uma coisa: haja o que houver, o reino de Deus é reino de possibilidades. O reino de Deus. Não tem esperança, acabou a esperança do ponto de vista humano. O reino de Deus é um reino de possibilidades. Ainda dentro do contexto, falamos do propósito, das possibilidades do reino, e o reino de Deus, ele também responde a uma atitude de fé. O reino de Deus, ao qual nós fomos chamados, responde a uma atitude de fé. Eu lembrei daquele texto, depois Mateus 18, 18, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Nós não fomos chamados para a vida cristã para sermos somente espectadores. Não somos chamados para os estádios, né? Um estádio, por exemplo, para ver lá o pessoal, né, jogando. O apóstolo Paulo, né, narra ver os atletas correndo. Nós somos chamados para participar como participantes do reino.
não podemos ter uma atitude passiva no reino de Deus. A Bíblia diz, para chegarmos, e diz assim, cheguemos-nos, pois, com ousadia, e entremos no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Então, para esse reino, e com essa atitude de ousadia, é que nós fomos chamados. 14 dias de tormenta. Imagina aquele barco, que não é esses barcos, né, não são esses barcos agora. Imagina aquele barco há 2000 anos atrás. 14 dias sem comer. Mas você pergunta, por que eles ficaram sem comer? Por que eles ficaram? Você não imagina o que é um barco chacoalhando e sem perspectiva de você se salvar ali, que imagina, não, a Bíblia diz que eles estavam. Ninguém comia, meu irmão. Ninguém comia, não. 14 dias de tormenta. E Paulo, já um pouco adiante, no versículo 33, diz assim, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia, em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Atitude de fé. Paulo dá graças, come o pão e diz para eles, olha, não vai acontecer nada para vocês, o Senhor já tinha me revelado. Paulo teve uma atitude de fé, deu graças e comeu. E aí sabe o que aconteceu? Versículo 36, ó. Todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer, olha só. O que era total falta de esperança, que findou a esperança de fundamento, de salvamento, agora passou a surgir de novo a esperança. O que era a total falta de perspectiva, agora passou a ver, por causa da atitude de fé. Então, nós fomos chamados também, em meio a situações, para termos atitude de fé. Não podemos, não devemos ser passivos no reino de Deus. Eu lembro da nossa situação, estávamos perdidos, sem Deus no mundo, até que a luz de Cristo, a luz da salvação, a luz de Cristo, brilhou para nós. Não tínhamos esperança, mas a luz de Cristo brilhou para nós. Bom, dentre muitas coisas que o cristão, e outras coisas, né, que o cristão vive e deve viver no propósito, nas possibilidades, na atitude de fé. E aí vem uma pergunta, como, diante dessa situação, como chegaremos? Como chegaremos em terra? Nessa situação que também especificamente estamos passando, não? Como chegaremos depois da tempestade? Aquelas pessoas chegaram a uma ilha. E a Bíblia diz que todos aqueles se salvaram. E nós, como chegaremos individualmente ou coletivamente? Deus tem propósito. E por isso a palavra de Deus para você, para cada um é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Comece a se preparar. Comece a se preparar. Comece a se levantar diante de Deus. Comece a se levantar. Atitude de fé. Comece a deixar que diante de Deus as suas emoções também sejam restauradas. O seu ânimo também
que seja restaurado. Veio a pandemia e depois da pandemia, haverá outro euroaquilão, outras situações. Querido, aqueles homens chegaram à terra seca, nós ainda não chegamos, né, à terra prometida, né? A Canaã celestial, ao local ao que fomos chamados, não é? A vida eterna com Cristo. Mas não chegamos lá, mas já chegamos em um local muito especial. Chegamos ao reino de Deus, chegamos ao reino, como falamos aqui, ao reino das possibilidades. A Bíblia fala que tudo posso, o apóstolo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto podemos entender muito mais para essas situações difíceis do que para situações que às vezes escutávamos falar, né? Você pode tudo, você vai prosperar. O tudo posso do apóstolo Paulo se encaixa muito mais nos tempos difíceis do que em outras situações. Então, querido, não é hora de nos deixarmos levar, como fizeram com aquele barco, navio. Não é hora. É hora de nos firmarmos na rocha, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Há coisas para fazer depois da tempestade. Há coisas para fazer. Quando eles chegaram àquela ilha, desceram na ilha. E naquela ilha de Malta, muitas pessoas foram abençoadas ali. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, a muitos, através dele, muitos foram curados. O evangelho também foi pregado. Então, estamos chegando. Em algum momento, Deus, né, a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Se nós, como cristãos, vivemos no propósito de Deus, a palavra é, tem de bom ânimo. Agora eu vou te dar um conselho, se é que eu posso te dar um conselho para encerrar, mas é conselho bíblico, então eu posso te dar. Conselho bíblico. Será que estamos fazendo julgamentos neste período de pandemia? Talvez seja o período fácil julgar, sabe? Alguém não veio me visitar, fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo. A Bíblia diz assim, que com a mesma medida que nós medimos, Deus nos medirá também. Então, querido, não somos chamados para sermos juízes, tá bom? Não seja juiz do seu próximo. E nem também seja juiz de você mesmo. Não seja juiz. Às vezes, quem talvez não tenha passado por uma situação semelhante? Ver, é melhor eu ver a pessoa, é melhor eu falar por telefone. Se a gente for lá, pode levar o vírus, às vezes uma situação familiar. Se eu ficar em casa, vão falar que eu deveria ter ido, e aí várias situações assim. Mas a Bíblia fala para nós não nos julgarmos a nós mesmos. Diferente de examinar. Examinar a nós mesmos é uma coisa, ver o que está errado e corrigir, pedir perdão. Mas não nos julgarmos. Não julgue a si mesmo. Agora é hora de nós nos prepararmos, mas começa a aliviar a carga, para nós chegarmos bem assim nesse período que Deus, tem nos proporcionado. Começa, a Bíblia fala assim, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ah, mas eu devia ter feito, não devia. Isso é com você e Deus. Mas olha só, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Conclusão. Já chegamos no reino de Deus. Estamos no reino de Deus. Vivemos no reino de Deus. Quem dera eu e você, entendêssemos que
estamos debaixo de um propósito. Haja o que houver, estamos no reino, estamos debaixo de um propósito. Quem dera fizéssemos como Paulo fez. Não se esqueça, vivemos num reino de possibilidades. Nada é impossível para Deus. Entendamos a importância da atitude de fé. E é hora de preparar para a chegada. É hora de preparar para a chegada. Deus tem bênçãos, não somente para nós, mas para pessoas que nos rodeiam também. É hora de aliviar o peso. Assim como Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Se Cristo nos perdoa, e Cristo nos perdoou, perdoa também. E o versículo para encerrar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém? Que Deus possa te abençoar e se prepare, porque ventos na vida vêm, podem vir, né? Mas o cristão, ele vive debaixo do propósito de Deus. E o reino de Deus, o qual foi chamado, é um reino que maravilhoso, que realmente só quando nós experimentamos, nós conseguimos ver a grandeza, né, do poder do nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, pastor. Vamos ficar de pé, queridos. Todos nós temos que enfrentar ventos, tempestades, tufões. Você talvez esteja enfrentando o seu aquilão, né? Sua tempestade, seu vendaval. Faça isso, pratique o que você acabou de ouvir. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos acreditar, vamos confiar. Ninguém se perderá. Não se jogue no navio. Era possível pessoas com medo fazer tolice, se jogar. Vou morrer mesmo, então vou antecipar. Não faça isso, confie e acredite. Deus proverá. Estamos enfrentando um momento semelhante ao que eles enfrentaram. Todos nós estamos, eu estou, você está, o mundo está. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Curva a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra de fé, de esperança. Ó Deus, que essa semente que foi semeada nesta manhã, produza fruto em cada um de nós. Possa crescer e frutificar em cada um. Senhor Jesus, fala conosco melhor do que o teu servo. Fala, Espírito Santo. E que mesmo aquelas pessoas que não conseguiram entender toda a palavra, acompanhar, raciocinar junto, ó Deus, mas que o Espírito de Deus vivifique essa palavra em cada um de nós. Que nós possamos descansar, confiar, sabendo se Deus é por nós, quem será contra nós? E que no mundo enfrentamos tribulações, aflições, tufões, ventos contrários, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ó Deus, leva-nos na paz do Senhor, completa o cálice de cada um. Ó Deus, que ninguém entre em desespero, mas que nós possamos saber que o Senhor é Deus. Assossegai-vos e sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um bom dia.